A menina falou assim, tô pensando em ir pra Rússia. Juro, ela virou pra um lado e falou assim, eu ia pra Alemanha fazer faculdade, mas deu errado. Então eu vou pra Rússia com você. Eu falei, o quê? Bom dia, tudo bem? Parece que aqueles programas que já assim, bom dia, sério. Né? Por favor, se apresente para mim, para a câmera, enfim. Quem é Marcela? E tem quase 1,5 segundos para você falar exatamente quem é. Que sou eu no aspecto místico. Onde você quiser tirar, ainda mais alguém que faz teatro, que tem uma história com teatro, enfim. Conta para nós, quem é Marcela? Nossa, é muito maluco. Eu não sei se é uma coisa de artista ou de mulher artista, mas eu sou muito multi, desde sempre, assim, muito multi, né? Então, quem eu sou envolve muitas de coisas. Pessoalmente, profissionalmente. Pessoalmente, de uma forma rápida, eu sou mãe. Então, gosto de me apresentar como mãe de 2 pequeninos. De quem? Quem são os pequeninos? Santiago e a Luna. Tem 7 e a Luna tem 4. E eles são, inclusive, atores, personagens de alguns filmes. Olha só. Eu lancei um filme agora que é minha avó. Bota a família, tá? Fazer junto. E eu acho que essa é a minha principal... Quem eu sou hoje, pessoalmente. Eu acho que mãe ocupa grande parte do meu espaço, fora o universo profissional. Aí no universo profissional, aí já é bem multi, né? Então eu sou formada como atriz. Formada aqui mesmo em... Porque você começou muito cedo, pelo pouco que você começou. Eu comecei a fazer teatro. Eu lembro quando eu ouvi a palavra teatro. Fiz teatro na escola, na época, e foi super legal. Eu escrevi meu primeiro espetáculo, acho que eu tinha uns 12 anos. Sobre o quê? Era sobre guerra, né? Chamava Guerra e falava sobre várias questões de guerra. E apresentou no Teatro Municipal, era escolar, estudantil, né? Mas apresentou, então foi super bacana. Depois eu entrei no Valmor Chagas, que é do Cláudio Mendes e da André Barros, aqui de São José dos Campos, né? Que são percussores do teatro aqui. E aí lá, ela que me apresentou o Chekhov, Stanislavski, Vakhtangov, enfim, um universo russo. E aí foi que eu falei, não, então eu vou para lá. Aí fui para a Rússia fazer a formação. É aquela menininha atrevida de 5 anos que ainda insistiram, agora eu vou para a Rússia, então, agora vou para Moscou. E foi. Eu tinha uma coisa em mim que eu não queria prestar vestibular. Porque eu achava vestibular... Eu sempre tive uma coisa com a escola, com educação, que aí você vai entender porque que eu cheguei na Mastershot. Eu sempre tive uma relação muito difícil com a escola. Muito difícil, assim. Tipo? Né? Eu não entendia por que eu tinha que ficar sentada 5 horas olhando para uma lousa. Por que eu tinha que copiar uma coisa que já estava na lousa. Assim, eu tinha uma dificuldade com a escola mesmo, assim, de lidar com a forma de educação tradicional. Você teve sorte da indústria farmacêutica ainda não ter trazido a Ritalina, você não estava ferrada, né? Enfim. Não, eu tomei Ritalina na adolescência, porque eu tenho TDAH diagnosticado, né, desde nova. E é isso que eu digo que o teatro me salvou, porque o único lugar onde eu pertencia era lá. O resto, eu tinha amigos, eu nunca tive problema com isso e tal. Mas, assim, muito questionadora, sabe? Eu não achava o meu lugar. Ou seja, artista, né? De fato, os princípios básicos do que é ser artista. E aí você vai para Moscou. Aí eu vou para Moscou. Mas sempre assim, decidi, vou para Moscou. Não tão simples. Não tem que fazer campanha para arrumar dinheiro. Você fala que essas coisas místicas são boas, né? Eu estava, na época, num colégio que era muito forte para passar no vestibular, estava cheio de questionamentos, incoerências, enfim. Depois é papo longo esse mesmo, assim, a ponto de brigar com coordenação. Depois eu abandonei o poliedro, várias situações lá,
por questões sociais e tudo mais. Mas não chegou a tacar um fogo no ônibus escolar, nada disso. Nada disso, não. Aí, só que aí eu tava lá, sentei do lado de uma menina, que nem era muito minha amiga, e eu tinha visto no jornal uma menina que tinha ido fazer faculdade de medicina na Rússia e era amiga da minha mãe, alguma coisa assim, ela me mostrou. No dia seguinte, eu sentei do lado de uma menina e falei assim, tô pensando em ir pra Rússia, olha isso aqui, tem como ir. Nem falava com ela direito, não sei por que eu falei isso pra ela, não contei pra ninguém, falei pra ela. Juro, ela virou pra um lado e falou assim, eu ia pra Alemanha fazer faculdade, mas deu errado, então eu vou pra Rússia com você. Assim. Eu falei, o quê? Ela vou. Ela falou, o que tem que fazer? Tipo falei, agora, assim. Ela falou, o que tem que fazer? Ela falou, tem que marcar aqui, de ir nesse lugar aqui em São Paulo, conversar. Eu falei, tá bom. E dei o jornal pra ela. Eu achei que ela, assim, eu queria ir, mas eu acho que eu não tinha esse impulso de realmente ir. Entendeu? Eu dei ideia, porque eu estava muito irritada com a situação da escola, do vestibular, de um monte de coisa que eu não concordava. E aí, no dia seguinte, ela chega pra mim e fala assim, marquei, a gente vai tal dia. Eu falei, o quê? Ela é. Eu falei, mas eu não posso contar. Aí a gente foi escondido para São Paulo. Como que é? Ah, vocês foram para São Paulo escondido. Achei que ia para a Rússia escondido. Não, a gente foi escondido. A gente ia para a escola e a gente não foi para lá escondido, de ônibus. Aí a gente foi, fez lá, conversou, entendeu tudo como é que era o processo, fez um teste lá, nem lembro direito. E aí depois ligaram e falaram, vocês passaram, vão para a Rússia e tal. E aí eu contei para minha mãe. Né? Na época eu tinha 16. Aí lá. Mas me apoiaram. Meus pais sempre me apoiaram muito. Tá. Assim. E aí foi para a Rússia, o que aconteceu lá? Um grande privilégio isso, assim. Aí eu fui para lá. Lá era difícil, porque a situação do estrangeiro lá é difícil. Né? Que período que é esse? Faz uns 15 anos. 2008, 2009. 2009, 2010, por aí. 2009, 2010. E lá era muito difícil, porque lá a gente morava em alojamento da universidade, e lá o alojamento, assim, são centenas de quartos para um banheiro. Então, uma experiência que para mim era nova, né? Muito nova. Eu morava com outras pessoas no quarto, né? 2 a 3 pessoas no quarto. E tinha muita dificuldade, às vezes, de acolhimento do estrangeiro, assim, em forma geral tem, né? O brasileiro era mais bem acolhido, mas tem uma dificuldade da língua, né? Eles não falam inglês. No centro internacional da faculdade não falava inglês, então só falava russo, e eu falava mínimo de russo, fiz alguns meses de russo antes de ir para lá. Então você fala bem russo hoje? Não falo mais, mas eu falava muito bem. Hoje eu já perdi por falta de prática. Tipo, me viro, mas não é porque a universidade fiz em russo, então filosofia em russo, direção de arte em russo, então falava bem. Hoje não. Não posso dizer que eu faria uma universidade em russo. E o que especificamente levou, assim, o que te levou foi o conhecimento de todos esses dramaturgos, Tchekhov. E aí chegou lá e começou a estudar ferreamente isso. Tchekhov me levou. Eu sentia que eu tinha sido a Olga Knipper em outra vida. E aí você volta, e ali é óbvio que tem público, etc. Tal, porque tem todo um lastro de uma construção cultural, etc. Aí você volta para um país que historicamente até a república, até para se transformar em república, é dado um golpe, né? Civil, militar e tal. E a cada 3 anos, ou uma tentativa, ou um golpe de fato. Ou seja, não tem nunca continuidade de projetos, né? Como é que você faz aquele rigor que você conheceu, onde se estabelece toda essa trajetória, né, do povo russo, e aí você volta para um lugar onde a gente não tem. Aliás, se tem um grande problema, que não é culpa do artista, né, enfim, é um projeto político que não permite que você tenha qualquer permanência, né, continuidade. Como é que é enfrentar isso, Marcelo? Eu acho que esse é um grande ponto de batalha. Inclusive, quando falam, né, que agora o Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura de São Paulo, né, onde a gente está olhando principalmente para a economia criativa, né, que é uma lógica de produtizar a arte, mas que ao mesmo tempo tem as suas questões, mas ao mesmo tempo também tem, então, na sua natureza, um projeto de permanência, já que estamos falando de economia, né, de economia criativa. O que a gente enxerga é um discurso muito bonito sobre a economia criativa, porém não uma política desenvolvida para permanência, para continuidade, planos de continuidade. E isso
nitidamente comprovado pelos formatos de política pública, que são exclusivamente formatos de edital, Que, aliás, único e exclusivo, porque... é projetos de governo, não é projeto de Estado. Né? A Rússia, você tem um projeto de Estado, que é uma coisa completamente diferente do que o projeto de governo. E o que se mantém hoje são editais, que são coisas que saiu o governo, vai mudar o governo, acabaram, enfim, não tem lei, de fato. Né? Não Agora tem lei. Temos duas agora, tem, não é? mas assim, tem lei, mas assim, mesmo as políticas, a gente tem edital. Só que o edital, ele não pensa... Você pensa numa empresa, por essa forma lógica. Quando você entra numa empresa, você começa lá como analista, depois você vira, sei lá, nem sei o que vira, porque eu nunca trabalhei em empresa, mas eu sei que você é analista, depois você é júnior, analista, Ou não sei o que, pelo menos a gente sênior. imagina que seja Você assim. chega né? no sênior, eu sei que você chega no sênior, você tem um planejamento, você tem um plano. Eu já cheguei no sênior, estou com 65. Pois é, tá vendo? Você tem um plano, A gente deveria ter um modelo, eu acho, parecido, não igual, obviamente, mas é parecido no formato das políticas públicas. Por quê? Se você está pensando numa economia, você pega uma empresa, ela vai ter que crescer para que as pessoas dentro da empresa cresçam também. Para que eu tenha alguém que seja júnior, que um dia vai virar analista, que um dia vai virar sênior, na cultura, precisa que a política pública, de certa forma, contribua, né, não fomente tudo, mas contribua com uma série de leis e de incentivos uma empresa de economia criativa. E quando você fala de edital, você desenvolve projetos e não empresas. Você desenvolve projetos e não pessoas. É só focado em projetos. E projeto tem começo, meio e fim, acaba. E aí, morre. Como que você sustenta uma empresa com política pública só pensada em projetos? Você forma um grupo, desfaz. Você faz um grupo, desfaz. Você faz uma obra e ela não tem fôlego para dar seguimento. Mas será que não é esse mesmo interesse, que não se permaneça, que não se... Porque outra questão, eu me lembro quando começou essa discussão da economia criativa, né? do produto, da criação de uma indústria criativa. E eu me lembro que eu perguntava para o Juca, né, que é um dos caras que defendeu muito essa ideia e tal. Eu falei, cara, eu não entendo absolutamente nada de nada, e não é demagogia, realmente não entendo, né? Eu falei, cara, mas parece que é contraditório, indústria e criação, né? É uma coisa meio... Eu não consigo entender. Nesse bojo, e nesse sentido, a minha questão, que eu estou colocando assim, não seria talvez uma estratégia de não se solidificar aquilo que naquela permanência que nós estávamos falando há pouco atrás? Não, eu acho que não. Eu acho que tem interesse na indústria criativa, porque ela é realmente fomentadora, ela desenvolve a economia local, regional e de um país, ela pode fazer um país crescer. Então, acho que há interesse verdadeiro do Ministério e do Plano de Desenvolvimento Econômico do país realmente angariar forças para a economia criativa. A questão, assim, a minha visão, né, é que existe um conflito entre economia, indústria criativa e cultura. Existe um conflito. E se você compreende que um grupo de jongo, né, um movimento quilombola, um grupo de teatro de rua, você tem a expectativa que ele tenha o desenvolvimento dentro da cadeia produtiva de uma indústria criativa igual a uma grande produtora audiovisual, como uma O2, uma Gulani da vida, você mata todo esse universo. Porque eles nunca vão ter a potência de desenvolvimento econômico que nem uma grande produtora. Entendi. Não vão. Então você mata isso. E aí, o que eu acho que é o equívoco é botar todo mundo na mesma bola, no mesmo saco. A cultura, ela tem que promover o desenvolvimento econômico desses movimentos que são, por natureza, menores e, por natureza, não buscam ser produtos, buscam, sim, desenvolvimento local, cultural, formação de identidade, pertencimento e tudo mais, que é muito importante, território. E, do outro lado, ter, de fato, uma indústria criativa que vai empregar muita gente, que vai lançar nossas obras, nossas narrativas para o exterior. É importante, é muito importante. O que é muito complexo é a porta de entrada, porque a porta de entrada ela é muito limitadora por questões sociais, né? Então, quebrar essa barreira de que quem faz cinema não é só herdeiro é o ponto onde a gente está. Que cinema é esse? Nosso cinema está muito mais próximo, cinema no interior. Será que está muito mais próximo
desses grupos de teatro, desses movimentos populares, de transformação, de identidade? Ou será que o nosso cinema está mais próximo desse mercado? Eu acho que esse é o lugar também onde a gente, como realizador, tem que se posicionar. Tipo, o que a gente quer fazer? A gente está lutando para adentrar um grande mercado e movimentar a economia criativa, ou a gente acredita no nosso cinema como um potencial de transformação educativo e de desenvolvimento de território? Para mim, são abordagens diferentes que merecem políticas diferentes. Os dois merecem. E aí eu acho que a nossa grande questão é a gente enxergar tudo no mesmo saco e não saber o que a gente quer como desenvolvimento, como realizador. Quando eu te falo que assim, essa questão da descontinuidade, que é um projeto político, eu não estou querendo dizer que é um projeto político da estrutura. Nós temos uma história de invasão há 500 anos atrás, que foi estabelecido um projeto de ocupação desse território, né, dividido. E quando você usa esse termo herdeiro, e realmente é para isso que foi feito, é para ser herdeiro. Né? E como que a gente faz esse enfrentamento? Eu sei que são perguntas que não teremos essas respostas agora, né? Mas assim, que se trabalha nessa perspectiva, porque esse herdeiro está no agronegócio, esse herdeiro está em todas as questões. Mas voltando ao nosso tema, que aliás se desenvolve uma pesquisa muito interessante, a gente, antes de vir para cá, eu estava ouvindo a sua conversa ali do trabalho, que vocês estão fazendo da pesquisa. O que eu tenho uma dificuldade muito grande de falar esse nome. Chekhov. Tem a ver em russo mesmo seria Chekhov. O que tem a ver esse pensamento, que aliás é brilhante, um pouco que eu conheço, é uma coisa absurdamente brilhante, e tem toda essa trajetória de pesquisa, de estruturação e tal, tem a ver com esse trabalho que você está conseguindo realizar, o que você está tentando realizar aqui, né? Desde ali as suas pesquisas, você está fazendo um trabalho de pesquisa muito interessante, que até depois a gente vai falar um pouco sobre, né? Mas como que isso, nessa volta para o Brasil, como que você consegue caminhar nesse, né, esse oco que a gente está vivendo, apesar de ter muitas coisas. Como é que você consegue se aproximar disso? É interessante, né? Você falou assim do enfrentamento, né? Como que a gente tem esse enfrentamento? Eu acho que tem um caminho da própria militância, né, que faz muitos enfrentamentos em relação a esse posicionamento hegemônico. Não é muito a minha escolha, a minha abordagem. Eu vou pelo caminho, como eu falei, da educação. Eu acho que a educação, a formação e também a criação e inovação nos modelos de produção são formas da gente enfrentar e adentrar e desenvolver uma economia criativa que seja mais pautada nas nossas realidades. E enfrentar e adentrar esse universo e conseguir recursos. Eu sou um pouco mais desse caminho, não da luta, mas da inovação. É uma escolha. Não deixa de ser luta, luta pra caramba, mas não é uma luta que eu digo militância, né? De briga, de enfrentamento. Não é o lugar onde a gente escolhe estar, eu escolho estar. Pensar em enfrentar, né? Exatamente. Pensar, educar, criar, e tudo que a gente faz já é um enfrentamento, né? Se a gente faz bem e se a gente consegue impactar pessoas e transformar pessoas, nossa, então é um enfrentamento maior ainda, muito mais para mim do que simplesmente eu falar e brigar, né? Eu acho que o resultado que a gente traz a partir do desenvolvimento, a partir da educação, a partir da criação, ele é um grande enfrentamento. Nessa perspectiva, você como educador, inclusive, que tem esse viés, esse olhar do educador, não tem como não ter, mas enfim, né? Você acredita que essa coisa da educação financeira também que está rolando eu acho hoje, importantíssimo, acho fundamental, acho essencial. Ninguém tem independência no formato que a gente vive sem ter independência financeira. Você vai ensinar para uma mulher independência emocional, que ela não precisa apanhar do marido, sem ensinar para ela como ela cuida de dinheiro? Impossível. A mulher se mantém com o cara porque o cara mantém ela. Os filhos dela, como é que ela vai sair? Enquanto a gente não sabe mexer com dinheiro, lidar com dinheiro, a gente vai ser dependente. Não tem como. E não só o dinheiro, mas como fazer a gestão, crescimento de algo, evolução de algo. Me dá, bebê. Já lavou a escada lá fora? Dá até nojo.
Vai lá. Corre. Aí, quando eu estava com 7 meses de gestação, eu estava lá meio inútil, eu estava me sentindo meio inútil. E 7 meses de gestação e você estava inútil, entendi. eu estava me sentindo meio inútil. Aí a gente estava lá, e lá em Monteiro, muita gente que mora lá é músico, né? Aí o outro trabalha com permacultura, aí o outro planta. Então, assim, eles estão servindo ali a comunidade. E eu estava lá falando, gente, eu não estou servindo, o que vamos fazer? Aí um dia a gente ouviu, eu e o Léo, a gente ouviu alguém falando, não sei o que fazer com esses adolescentes. Que vai chegar férias e eles vão ficar só fumando os maconha. adolescentes do próprio bairro. Vão né? ficar fumando maconha e roubando a internet para ver pornografia. Que é uma questão lá, né? Esse negócio da pornografia. Aí eu cheguei e falei, Léo, vamos dar um curso de cinema? É o que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer cinema, a gente é útil aqui, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Eu tava com 7 ou 8 meses de gestação do barrigão. Aí a gente foi fazer um curso de cinema, foi muito bacana. A gente pegou a escola que é pública e o Pandavas, porque todo mundo foi para, as artistas foram para Monteiro, movimentado pelo Pandavas, né? Colocar os filhos no Pandavas, que é uma escola totalmente inovadora e tal. Então, uma das razões que a gente foi para Monteiro foi por isso, porque eu sou muito ligada à educação e eu queria entender o Pandavas, porque eu sempre tive aquela questão com a escola. Então, falei, gente, que legal, é uma escola, é uma comunidade escola, né? Achei aquela experiência muito, muito interessante. Aí cheguei lá, aí a gente juntou e eram jovens, um que não falava com o outro, sabe? Porque tem esse preconceito, né? Então, os jovens se encontraram, começaram a se relacionar e era muito legal porque na cabeça deles, muitos nunca nem tinham ido numa sala de cinema. Eles não sabiam o que era cinema. Muitos foram achando que eles iam atuar. E lá eles descobriram que eles podiam trabalhar com som, com arte, com foto, com direção, com roteiro. E aí foi muito bacana, porque eu acho que o cinema, ele consegue trabalhar em vários perfis. Né? Tem a pessoa do som, que é a pessoa do som meio estranho, sempre tá lá quieto. Isso aí é uma pessoa do som sempre estranha, né? Tá sempre ali, ó, meio esquisito, meio esquisito. E bravo, às vezes, de manhã. E bravo, fala pouco, né? Mas só uma observação, já que te interrompi. Quando você falou do preconceito da comunidade de lá, em relação a essa comunidade alternativa, que eu brinco, eu falo alternarica, né? Mas em São Chico é alternarica, em Monteiro não. Não, então, Monteiro conheço mais Monteiro São Chico. não, Monteiro não é. São Chico é muito forte o alternariquismo, né? O Monteiro não é alternarica, é alterna mesmo. Assim, o que eu estou falando, tanto o São Francisco, como eu sou um estrangeiro, e todo lugar que eu chego vai ser eternamente estrangeiro, então, né? Mas eu falo que ali eu senti essa rejeição dos dois campos, entendeu? Eu até entendi, né? Dialogando com as pessoas e tal. Onde eu estou querendo chegar é o seguinte: de todo esse conhecimento que você vai buscar, de toda a sua formação e tal, onde entra essa coisa do caipirismo? Como é que entra nisso? Por quê? Aonde que você vai buscar essa? Puxa, eu preciso porque, de fato, conhecendo minimamente um pouco a história do caipirismo, a gente tem baita de uma expressão. A gente tem Tchekov, se eu falei correto? Não, ainda não, né? A gente tem vários. Entendeu? Assim, vários que estão aí no meio do mato, e a gente está enfrentando novamente uma situação que está empurrando essa vivência, né? Aí é um velho que está falando agora, né? Mas ele vai empurrando essas pessoas e tirando, e não tem essa, por exemplo, Edival Piveta, ou César Vieira, Teatro União Olho Vivo, ou o próprio, enfim, muitos morreram na miséria. Teve três dramaturgos maravilhosos. O cara que inventou a TV Cultura morreu sem ter dinheiro para pegar uma Kombi, para pegar um ônibus. Uhum. Como é que é o trabalho? Como é que vem essa coisa para você? Eu sei que eu não fiz pergunta nenhuma objetiva, né? Mas como que entra essa sua pesquisa, seu interesse em torno de saber quem é que está produzindo cinema caipira, quem é que está produzindo, enfim, o que é isso? Então, aí a gente fez esse processo com essas crianças e elas fizeram um filme em 3 semanas. Tudo, roteiro, tudo. Incrível.
E fizeram a exibição, e foi a prefeita, ela foi falar, e teve pipoqueiro, foram 300 pessoas da cidade assistir o filme. Isso em Monteiro. Monteiro. Aí um do menino, que era considerado menino problema, tinha largado a escola, resolveu voltar para a escola. Um outro menino passou na Federal de Cinema da Bahia. Outro menino resolveu fazer rádio e TV. Então, assim, foram 3 semanas que a gente Mudou sentiu... a vida das pessoas. Até ali. hoje eles lembram, até hoje eles falam. Então, assim, realmente foi uma experiência muito transformadora para eles e para a gente. E foi daí que a gente falou, não, vamos voltar para o cinema, para o audiovisual, a partir daqui, dessa lógica. E aí, a partir daí que a gente foi desenvolver tanto as nossas questões como educador, audiovisual, cinematográfico, quanto como artista mesmo do que faz ali. Eu sempre gostei muito do cinema, trabalhei como atriz, principalmente como assistente de direção em vários projetos. Hoje, né, como roteirista, oficialmente trabalho muito mais como roteirista e atriz do que como diretora. Diretora é mais uns curtas que eu faço, tal. No mercado, trabalho muito mais como roteirista. E aí, quando eu voltei, aí a gente ficou Monteiro, São Paulo, Monteiro, outras cidades também, que a gente foi dar bastante formação pelo SESC, Instituto Poiese e tudo mais. E aí a gente decidiu abrir a escola aqui em São José. Que chama? Mastershot. Então, e aí você tem essa pegada com a coisa da memória, da identidade, né? O fundamental, porque um povo... Mas e aí? Como que você está fazendo esse trabalho? O que você tem feito? Conta um pouco para a gente, como é que é essa pesquisa? Aqui em São José, a gente tentou se movimentar para formar o Vale Audiovisual, que era um movimento coletivo para... Vale Audiovisual. Para poder fomentar o desenvolvimento do audiovisual aqui na região. Foi um movimento que foi muito legal, a gente fez vários encontros presenciais e a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente chegou a conseguir uma emenda parlamentar para poder estruturar. Só que quando veio a pandemia, desarticulou bastante. E também a gente não teve quórum, as pessoas foram desistindo, porque eu acho que essa luta é uma luta difícil. Você lutar por política pública, por algo que não é... Você não vai ver o resultado amanhã, ou talvez o resultado não é diretamente ligado a você, sabe? Não é um projeto individualista, é um projeto coletivo. Sim, sim. Então, e na pandemia também, eu sinto que depois da pandemia, todo mundo ficou multitarefa. Desde a pandemia, eu percebo que as pessoas estão muito mais sem tempo do que antes. Então, nesse processo, o grupo se dissolveu e tiveram questões ligadas a questões pessoais também, né, de indivíduos. E foi uma articulação também que gerou um certo estranhamento por alguns artistas da região. O próprio audiovisual gera ruídos entre outros artistas, principalmente quando teve a Lei Paulo Gustavo, porque a Lei Paulo Gustavo privilegiava, por regra, né, por natureza do recurso, o audiovisual. Então, muitas produtoras audiovisuais e quem trabalha com audiovisual tende a ser pessoas com maior recurso, pensando da perspectiva pessoal mesmo, apesar de ter coletivos importantíssimos aqui, Machado e tal, que trabalha com uma galera mais da perifa e que é um grupo da perifa que desenvolve audiovisual muito legal também. Mas, de maneira geral, não são herdeiros e ricos, riquíssimos, mas são pessoas que tiveram possibilidades e oportunidades maiores para se desenvolver, tanto no campo acadêmico, pesquisa, compra de equipamentos, uma série de coisas. E o estudo, o ensino do audiovisual é muito caro. Então, acho que por todas essas contradições e questões, o grupo não se fortaleceu muito, até por questão de imaginário, que é aquilo que eu volto a falar, a gente tem aquele imaginário da produção audiovisual para o mercado e a produção audiovisual que é obras disruptivas, transformadoras, que não visam uma economia criativa. Isso também dá embate entre os próprios realizadores. Eu acho que dentro do cinema, isso é uma questão. Assim, existe uma rixa muito grande, né? Entre grandes produtoras pequenas, para onde vai o recurso. Existe um conflito, né?
A disputa sempre há um conflito, tem que ter, né? Tem uma disputa. Eu acho que dentro dos segmentos artísticos, o audiovisual é o que mais tem disputa interna nesse sentido. Não tô falando de indivíduos, mas de posicionamento mesmo, né? Disso, de valores de edital. Tem gente que vai acreditar que 100 mil reais por um longa de documentário tá ótimo. E tem gente que vai falar, não, menos que 1 milhão não dá. Então, assim, é muito discrepante a lógica de duas pessoas que trabalham no mesmo setor, entendeu? E eu acho que aí entra a questão do interior. A gente não tem o nosso lugar, a nossa identidade como produção, como processo de produção. E isso eu fui percebendo a partir da educação, da produção e dos encontros do Ensine e da observação das realizações do interior, que com o Ensine a gente conseguiu ficar mais ciente do que estava acontecendo. Até chamei vocês para virem aqui, porque aqui é onde está acontecendo a FLAF, né, que é a Formação Livre de Cinema Fora do Eixo, que é um curso de 7 meses gratuito para formação de novos realizadores aqui, que a gente chama de multiplicadores, a gente não chama de alunos, chama de multiplicadores, porque a ideia agora eles vão começar um processo que eles vão ensinar, eles vão levar para as periferias e para os centros o ensino que eles tiveram aqui no ano. Porque a ideia é que agora eles que aprenderam, eles multipliquem, para que mais gente possa produzir e começar a formar um processo regional. Então, essa pesquisa do Cinema das Margens, ela vem atrelada à FLAF, porque ela vem atrelada ao desenvolvimento, a se pensar, a se pesquisar o funcionamento do audiovisual e do cinema fora da capital, no interior. E não pensar só esteticamente. Porque cinema caipira. Quando a gente vai discutir com um artista muito cinema caipira, eu gosto. A gente fala, né, sobre referência, sobre a questão artística, sobre várias perspectivas que são de identidade, de memória. Eu gosto, você sabe, né, minha pesquisa. Porém, o Cinema das Margens ele não vem com esse foco. Isso é um resultado, é uma análise de resultado. A premissa do Cinema das Margens é que essa estética e essa identidade ela é resultado de uma série de fatores. E um dos fatores possíveis é o que a gente pesquisa, que são os modelos de produção, que é a forma que a gente produz. E qual é essa... Agora, antes disso, dessa forma, até porque eu conheci na época, eu estava no Ministério, né? Vem essa ligação, você fala, uma mostra de cinema fora do eixo. Isso tem alguma coisa relacionada ao movimento que foi ali em 2000? Não tem nenhuma relação. Até porque, assim, é uma brincadeira, né? Porque fora do eixo, só que a gente está no eixo, exatamente Rio-São Paulo. Só que é uma brincadeira para poder dizer que todo mundo diz, tá no eixo, a gente está fora do eixo. Da perspectiva do imaginário do que é o eixo. Entendi. O eixo são os grandes centros de produção. A gente não está nos grandes centros de produção. Por mais que geograficamente a gente esteja no eixo, a gente não é eixo. Nosso cinema ele é muito mais parecido com um cinema feito no Maranhão do que um cinema feito na capital. Sim. Então é nesse sentido. Não, estou até falando porque na questão do fora do eixo a gente brincava que era fora do que eixo, né, Rafaela? Porque ou da Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro ou da Bela Vista em São Paulo, enfim, como é que é isso? Mas voltando a essa questão do cinema caipira, que nós estamos bastante aqui trabalhando, ouvindo, conversando, eu sinceramente ainda não tenho uma... Porque eu até citei aqui numa das conversas que o Volpato, que faz uma apresentação dessa proposta do audiovisual, discutindo dentro do PROAC, ele fala do game, ele fala de múltiplas expressões que são... Eu ainda estou preso lá atrás, dos anos 50, de 1950, com o Antônio Cândido, né? Com os parceiros do Rio Bonito, ainda. Né, que é a passagem do rural para o urbano, porque a gente ainda não tem muito isso claro. Né? Como que você definiria esse cinema caipira? Ou como que você... Eu acho que o cinema caipira, e é esse que é o ponto da pesquisa, eu acho que o cinema caipira hoje como unidade, ele não se define pela estética, ele se define pelo modo de produção. E qual é esse modo? É essa pesquisa, né? Sobre a questão da estética, a gente tem obras, né, como a gente falou, do que no olho, tal, que muitas vezes transpassam esse lugar misto, né? Agora no Oeste, é óbvio que a gente sempre parte de um lugar meio urbano, meio rural. Isso é muito, muito presente em vários filmes.
que, se você for ver o filme das pessoas do interior, isso é presente, principalmente em filmes que são levados para os festivais, porque é algo que é interessante para festival. Porém, você pode ver, os próprios realizadores do interior, tem muita gente de terror, muita gente que vai fazer romance, Gay. muita gente que vai fazer gay, muita gente que vai trabalhar outras linguagens e outras estéticas, mas que não entram na crítica do Festival de Cinema. Por quê? Minha visão, né? Porque não carrega esse imaginário interiorano. Entendi. Ele carrega... Esse cotidiano. Porque o que cabe no mercado para a gente é falar sobre a nossa peculiaridade. O artista que vai querer falar sobre um tema que não é peculiar ao cinema do interior, ao interior, ele não é bem quisto e bem visto. Por quê? Porque ele tem que falar sobre isso. Preto tem que falar sobre preto, mulher tem que falar sobre mulher, interior tem que falar sobre interior. Sim. Entende? Eu entendo que dentro dos festivais, dentro do mercado, tem uma lógica de que quem pode, ainda tem essa lógica de que quem pode falar sobre qualquer coisa é quem está na capital. Entendi. E aí, quem não está na capital, fale sobre o assunto que lhe pertence, e ponto. E eu entendo que o cinema interiorano e o cinema caipira, ele é além da nossa própria realidade. Entendi. Hoje, ele pressupõe muito mais, não muito mais, mas ele pressupõe você olhar para o realizador e não para a obra apenas. Então, eu gosto muito de pensar em olhar para as pessoas. E não somente para a obra. Quando a gente está falando de perspectiva pública, né? Não estou falando de estética, para olhar para as políticas públicas. Eu preciso olhar para os realizadores, não somente para a obra. Então, se eu tenho aqui, aqui, por exemplo, em São José tem um grande grupo de pessoas que fazem terror. Terror, trash, não sei o quê. Eu sei que isso é um mercado milionário. Sim. Eu sei que o Brasil exporta filmes de terror, curta-metragem, para a China. Um monte. Está vivendo aquilo que o pessoal da HQ lá atrás, anos 70, 80, viveu em relação aos Estados Unidos, né, produzindo boa história em quadrinho, agora o pessoal está produzindo filme para a China, de terror, Isso, etc. Exatamente. E aqui é um polo que poderia, dentro da economia criativa, se dessem valor a esses realizadores de terror, se dessem valor a isso, eles podiam estar aí movimentando, mas não dão valor. Sim. Dão valor para o filme que vai passar em Cannes, que sempre vai trazer essa linguagem estética de quem somos. É importante. Eu só acho que você trazer só para uma questão estética, você limita os realizadores do interior. Então, a nossa pesquisa também é de entender que o que nos une não é um tema, não é uma estética, mas é o meio de produção. E aí, eu só quero retomar um negócio, né, antes do fechamento, que você falou assim, o que nos une? Eu falei, modelo de produção. Que modelo é esse? É isso que é a nossa investigação. A gente ainda está investigando. O Cinema das Margens, ele parte do princípio. Existe cinema no interior? Porque existe um senso que não. Será que existe? E se existe, como ele existe? O que é? É considerado cinema? E o que é considerado cinema? Existiu, né? Então, assim, são vários questionamentos. Só que o que a gente tem percebido, que é similar e o que nos traz comunidade, é, o trabalho colaborativo. A gente quebra muitas regras da hierarquia audiovisual. Não que não se tenha os departamentos, se tem. Só que a colaboração, ela é muito mais horizontal. No geral, ela tem sido mais horizontal. Outra coisa, a forma do desenho de produção. O diretor, ele é naturalmente produtor, estrategicamente. Quando ele lê um roteiro, o roteirista também, quando escreve, ele escreve pensando na produção, porque ele sabe que ele não vai ter tanto recurso. Sim. Então, isso que a princípio pode ser limitador, também é o que desenvolve a nossa criatividade. E aí a gente parte um pouco, eu parti, né, desse pensamento do Grotowski, do teatro pobre, né? Que o Grotowski, ele olhava e falava assim, vamos ver se a gente consegue... O que é essencial ao teatro? Vamos tirar tudo que não é essencial e manter a essência, né? Teatro pobre, que é que ele chega no ator, né? E eu pensei, o que será? A gente acaba fazendo isso sem querer. Não com essa intenção que nem o Grotowski, que foi essa pesquisa, mas a gente acaba fazendo isso. Porque a gente precisa entender dentro da obra o que é essencial.
porque a gente não vai ter recurso. Só que nisso que a gente entende que é essencial, muitas vezes a gente olha para isso como uma escassez, e de fato é. Não quero romantizar a escassez. Mas essa escassez também possibilita entendermos o que é essencial, fortalecer a essência daquela obra com o que realmente importa, e ela nasce a partir disso. Ela nasce a partir dessa essência de escassez. Ela nasce a partir da visão do diretor, que tem noção da produção, o que é o melhor potencial criativo para aquela obra de fato ser uma obra boa. Porque se ele tivesse recurso, ele não ia fazer desse jeito. Ele ia fazer de outro jeito. Mas ele faz desse, porque ele não tem recurso. E ele pensa sobre isso desde o começo. Entende? E falando em recurso, falando em produção, aí para encerrar, eu te dar um abraço e agradecer essa sua pesquisa maravilhosa aí. Onde que está a sua produtora? O local A físico? sua não, a sua produtora, a pessoa que te levou mandou para embora para a Rússia, a prima, cadê a prima? A minha prima? Não, a minha prima? Não, a última coisa que você falou que foi ela que te levou, te moveu nesses vários momentos de crise, né? Não, eu não vejo a minha prima. Ela que te acompanhou na feitura dos perfumes, ela que te mandou embora. A minha prima, ela se mudou para os Estados Unidos quando eu tinha 8 anos, nunca mais vi ela. Eita! E ela tá lá até hoje, nunca mais vi. Só que a gente mantém assim, lá contato. Querida, tem 10 mil perguntas que cada um de nós aqui temos um monte, queremos continuar essa conversa, mas aquela história de tempo, né? Que eu ia agradecer profundamente. Eu também, porque acho que tem muita sintonia. Pesquisa, e agora você e Pedro, com certeza, vão ter 1000 conversas. Eu quero continuar também tendo contato contigo, conversando com o teu marido, que eu conheci, companheiro, marido, enfim. Eu conheci ele fora, que é uma graça de pessoa, né? Nos 2 minutos que eu vi ali. E muito obrigado por tudo. Muito obrigada a vocês. Estou muito contente que eu acho que né? Não tem aquela história de um abraço, a única coisa boa e produtiva. Obrigado, minha Obrigada, querido. Muito obrigado mesmo. E valeu. Não sei se conseguimos chegar onde vocês queriam, né? Que a gente rodou muito, né? Nosso cinema e a produção audiovisual, no Brasil, ela é muito dependente de como anda o nosso ciclo político, social e econômico, né?